O escravo fiel e prudente das testemunhas de Jeová é mais uma falácia. Se Jesus é chamado de escravo ou servo, na Bíblia Sagrada, veja Atos 4:30, e a Bíblia Sagrada diz que nós devemos ser imitadores de Jesus, veja 1 aos Coríntios capítulo 11 versículo 1. Logicamente, todos os cristãos, que imitam a Jesus, devem ser escravos ou servos, de acordo com a Bíblia Sagrada, correto? Se todos os cristãos devem ser escravos ou servos, porque as testemunhas de Jeová têm um grupo especial de escravo, que é chamado de escravo fiel e prudente, que manda, e domina, a vida delas. Em Lucas 12:42, aparece a palavra mordomo fiel e prudente, que é a palavra grego oikonomos que o apóstolo Paulo aplica a todos os cristãos. Que é a mesma palavra que aparece duas vezes em 1 Coríntios 4, versículos 1 e 2, e que é traduzido na Bíblia Almeida Revista e corrigida por dispenseiros, que é o mesmo que mordomos, ou escravos, ou servos, e diz que todos os cristãos devem ser dispenseiros, ou escravos, ou servos, ou mordomos, e devem ser subordinados a Cristo e mordomos servos, ou escravos, fiéis de Jesus. Note que a mesma palavra grega de Lucas 12:42, que as testemunhas de Jeová aplicam para o corpo governante como sendo escravo fiel e prudente de Mateus 24:45, é a mesma palavra que aparece duas vezes em 1 aos Coríntios 4, versículo 1 e 2, se aplicando a todos os cristãos, e não somente ao suposto corpo governante das testemunhas de Jeová. Perceberam? Veja Atos 4:30, que diz: estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Notou? Teu santo servo Jesus. E veja 1 aos Coríntios 11:1, que diz: sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Como veem, se Jesus é servo, e nós devemos imitá-lo, nós também devemos ser servos ou escravos, e não somente uma classe especial das testemunhas de Jeová, perceberam? Se a Bíblia diz que Jesus é servo, escravo, e devemos imitá-lo, obviamente, todos os cristãos devem ser servos, fiéis e prudentes, iguais a Cristo Jesus foi, correto? Desta feita, se a Bíblia diz que todos os cristãos devem ser servos, escravos, ou mordomos, ou dispenseiros, por que só o corpo governante é que quer sê-lo? Perceberam a falácia do corpo governante das testemunhas de Jeová, em afirmar que só ele é um escravo, ou mordomo, ou servo? Por que ele faz isso? Para as testemunhas de Jeová acreditarem que eles são uma classe especial, superior, sobre as demais testemunhas de Jeová, igual a uma classe clerical, e assim, possa ter domínio sobre as demais testemunhas de Jeová, obrigando-as a obedecê-lo incondicionalmente. Tipo, ou obedece, ou é ostracizado, desassociado, ou obrigam a pessoa a assinar uma carta de dissociação, que resulta na mesma coisa, que é a ostracização da pessoa. Primeira de Pedro capítulo 4 versículo 10 diz: cada um exerça o dom que recebeu de Deus para servir aos outros, como bons dispenseiros mordomos ou escravos ou servos, da graça de Deus em suas múltiplas formas. Sendo assim, todos os cristãos são designados escravos para ministrarem ou servirem, seus co-escravos ou seus co-irmãos, utilizando seus múltiplos dons que Deus lhes deu. Concluindo, não tem essa na Bíblia, de que só o corpo governante é escravo fiel e prudente. Vejamos mais inconsistências nesta falácia de que o corpo governante é o escravo fiel e prudente. Se o corpo governante é o escravo fiel e prudente designado somente em 1919, e que somente este escravo fiel e prudente é que está autorizado para explicar a Bíblia Sagrada para os cristãos, conforme ensinam e creiam as testemunhas de Jeová, como que os cristãos desde o primeiro século até o século XX fizeram para entender a Bíblia sem o escravo fiel e prudente.
Teria sido Deus tão desamoroso assim, a ponto de deixar todos os cristãos por cerca de 1919 anos sem uma classe de escravo fiel e prudente para lhes explicar a Bíblia? Como que os cristãos faziam para entender a Bíblia por cerca de 1919 anos? Como que se cumpriria o Salmo 119, 105, nos cristãos nestes 1919 anos, se esta lâmpada que ilumina o pé dos cristãos, que a Bíblia é sagrada, só funciona através do escravo fiel e prudente? Então, a Bíblia deixou de ser uma lâmpada para os cristãos por cerca de 1919 anos? Seria o Deus da Bíblia tão cruel, por agir assim, privando os cristãos da luz do entendimento da Bíblia Sagrada, desde o primeiro século, até o ano de 1919? Pensem nisso. E continuem sempre buscando a verdade, mas agora, vocês testemunhas de Jeová, já sabem o que devem fazer, não é? Cortem a relação com uma organização que tem enganado vocês, e saibam que não é uma organização que salva, mas sim, uma pessoa, Jesus Cristo. Sim, só Jesus, uma pessoa, é a religião verdadeira, pois isso está explicitamente em João 14, 6. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele.